aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R-Final Podcast. Por mais que eu tenha apreço por uma categoria, eu tenho que ser realista hoje e falar a minha opinião, que às vezes pode ser crítica. E hoje eu tenho que criticar a NASCAR Brasil, cara, porque eu acho que a gente não viu a categoria na sua essência lá em Tarumã. Não digo isso em agressividade dos pilotos, porque eles foram bem agressivos, até porque muita gente viu que a linha de dentro era ideal para tentar alguma manobra e nisso aí foram para cima, mas eu digo isso falando de algumas atitudes rigorosas que a direção de prova tomou. Acho que não podiam ter desclassificado o Rafa Dias na corrida 1 por ter dado um toque no Diogo Moscato. Para mim aquele toque foi de corrida, isso por uma razão bem simples. O Diogo tinha aberto muita tangência da curva, deixou o Rafa mergulhar por dentro e quando resolveu voltar, já tinha o carro 11 ali dividindo a tangência para a esquerda com ele, então nada mais normal do que um toque, e um toque leve ainda, não foi um toque forte. E falando em toque forte, aquela disputa do Vitor Gens com o Júlio Campos no final da corrida 2, que o Vitor Gens acabou perdendo a vitória por causa da avaliação da direção de prova, eu achei que foi também um toque de corrida. Na curva para a direita o Vitor tentou ultrapassagem e na espalhadinha que ele deu quando o carro foi um pouco para a esquerda, ele acabou tocando no carro do Júlio. E eu pergunto para você que tá me ouvindo, quantas vezes na NASCAR americana você viu toques assim, que um piloto acaba escapando por causa de uma encostadinha com o outro, ou por causa da espalhada acaba saindo da pista, como acontece em circuitos mistos? Pra mim é a coisa mais normal do mundo. Eu acho que a única justificativa que a direção de prova deve ter usado pra punir é porque o circuito de Tarumã é realmente bem estreito, não é largo como é Cascavel ou largo como é Interlagos, tem áreas de escape grandes, então qualquer perda de controle ali forte pode acabar em batida. Mas assim, levando em conta do jeito que acabaram os incidentes, não tendo ninguém machucado, só uns carros abandonando provas, ou simplesmente no caso do Júlio Campos, uma cortadinha na grama e ele conseguiu voltar para a pista ainda só um pouco atrás do Vitor Gens, e além da liderança não perdeu mais nenhuma posição, não caiu para terceiro, quarto, quinto, sexto, voltou para a pista e chegou na segunda colocação ainda. Para mim, eu deixaria como estava, tanto o Rafa Dias quanto o Vitor Gens. Mas novamente essa é a minha opinião. A opinião deles é a que interessa, e a que interessa a gente viu ali a punição de 5 segundos pro Vitor Gens, caindo de primeiro para sexto, com 5 segundos de penalidade, e o Rafa Dias, que estava ali até brigando por pódio na corrida 1, acabou sendo desclassificado. E o nosso editor aí, eu colocando Heat Waves, o cara tá tão deprê quanto eu aqui agora. Olha isso, rapaz. E essa música encaixa até com um outro ponto negativo que eu queria falar aqui, que foram os finais com o safety car. Isso junto com a Copa Truck, que fez a dobradinha com a NASCAR Brasil. Das 4 corridas da Copa Truck, 2 terminaram sob safety truck. Coincidentemente, em 2 performances boas do Giafone. Uma quando ele estava liderando a corrida 1 lá no sábado, e outra quando ele estava em segundo na corrida 2 de domingo. Mas isso está mais do que comprovado que não foi para ajudar ele a segurar as posições. Os acidentes simplesmente aconteceram. Mas o ponto que eu queria colocar aqui é a própria pista apertada de Tarumã, porque as áreas de escape são muito pequenas e o caminhão ou o carro ficam em posições perigosas, podendo ser atingidos por outros carros. A gente viu isso no acidente do Juca Bala, na primeira corrida do sábado da Copa Truck, na segunda corrida do domingo da própria Copa Truck teve o Paulo Salustiano, que também ficou parado na posição perigosa, depois do toque com o Danilo Dirani, e na NASCAR Brasil teve o Diogo Moscato, depois de ser tocado pelo Rafa Dias, ele também ficou num lugar perigoso. Ele não, né? O carro ficou num lugar perigoso. Aí vem a pergunta aqui pro nosso engenheiro. Tarumã é um circuito clássico, mas com a nomenclatura antiga, não tem aquela largura que a gente vê em Interlagos, Goiânia, Cascavel, até como a própria transmissão da Band fez essa comparação no sábado. E aí a pergunta que eu faço pro nosso engenheiro é: será que esse circuito merece ainda estar no calendário pela qualidade de corridas que oferece? Solta aí o Ricardo Arcuri pra gente, o editor, por favor. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast aí final. Por favor, não estranhe minha voz rouca, foi um combo de futebol americano somados a comentários da Petit Le Mans, tanto do Real no Racing Life quanto do virtual na Virtual Challenge no YouTube do Band Esportes. Então ainda estou me recuperando a respeito. Mas a gente não impede de falar sobre Copa Truck, assuntos muito recorrentes, sempre vale a pena falar de Copa Truck, né? Natan, esse assunto é um assunto interessante para a gente fazer uma análise bem
bem imparcial, bem profunda, pelo fato do seguinte: Tarumã é um circuito muito rápido, é um circuito muito legal da gente acompanhar, ele é feroz com os pilotos, ele exige do maquinário, exige do piloto, porque como curva de muita velocidade, eu sempre falo isso, você precisa ser rápido, senão você vai perder muito tempo nessas curvas, mas ao mesmo tempo é um circuito estreito, com áreas de escape que precisam ser modernizadas, o circuito inteiro precisa ser modernizado, e isso está realmente levantando algumas suspeitas, alguns comentários dos quais a gente precisa explorar, e eu acho importante que faça aqui no R Final. Sim, eu sou dos que acham que Tarumã precisa ter um certo cuidado quando traz. As corridas são boas? São. Os pilotos gostam? Gostam. É legal pra gente ver? É. Mas temos que pensar em segurança. E, de fato, o que está acontecendo está preocupando, estão havendo acidentes que estão trazendo preocupações no geral, e a gente sempre teme que o pior pode acontecer. E é justamente o que a gente não quer ver, né? Então, de fato, isso me preocupa. Eu estou entre os que se preocupam com o Tarumã. Acho que o Tarumã deveria sair? Lógico que não, não acho. Mas, da mesma maneira, eu fico muito preocupado com tudo que está acontecendo. Então, eu acho sim que Tarumã precisava fechar um ano, mas fechar um ano para fazer uma mega reforma, para preparar a área de escape, para dar uma modernizada no circuito, para que ele possa receber categorias de grande porte. Ele também é um circuito um pouco estreito, então, para situações como Copa Truck, podemos ter um problema, porque pode ser um circuito que dois caminhões lado a lado tenham problemas para disputar essa posição. E aí um se toca, vai para o lado, bate na barreira, e aí é uma batida forte, pode causar uma lesão no piloto. Como é que fica essa história? Você entende o ponto? É muito complicado para a gente somente falar, pode, não pode. Pô, se por um lado a gente gosta de corrida lá e a gente quer ver corrida lá, por outro lado, fica essa preocupação. Toda vez a gente fica com aquela sensação, lá vem, fica com medo, sabe? É isso que aparece comigo, e eu fico com essa pulga atrás da orelha, tá? Então, sim, eu tenho essa preocupação mesmo, e todos nós temos, e temos que ver como é que vai ser. Eu acho importante que eles para ontem uma reforma, tá? Não quero que o Tarumã deixe de ter corrida, mas era assim necessário uma reforma para ontem, tá bom? É isso aí, Natan, um grande abraço, uma boa semana a todos! Aí, grande Arcuri superando as dificuldades, e fica aí um agradecimento especial para ele. No meio dessa agenda corrida toda, ele teve tempo de parar e gravar pra gente ainda. Valeu aí, Arcuri! E vamos concordar aqui com ele. Tarumã é um circuito muito bom de disputa, né? Tanto que a gente teve aí Júlio Campos, Cauã Chianca, duelando com o próprio Vitor Gens na corrida 2, o Diogo Moscato se defendendo do próprio Chianca lá na corrida 1. É uma prova que realmente exige do piloto, principalmente por causa dessa mistura do piloto ter que ser esperto no miolo do circuito, você trabalhar com aproximação, achar os pontos de ultrapassagem, e na própria curva 1, né, que é a curva mais rápida, você tentar uma manobra de mergulho para superar o seu adversário, como foi aquela do Júlio Campos para cima do Vitor Gens na última volta lá da corrida 2 da NASCAR Brasil nesse fim de semana. Ele colocou por fora ali usando o Maxon Boost, que é o push to pass da NASCAR Brasil, e passou. Aliás, foi o ponto raro desse fim de semana, porque ela todo mundo tentando ultrapassagens por dentro. A gente viu ali o próprio Vitor Gens para cima do Júlio Campos, procurando a linha de dentro para achar ali o ponto melhor para fazer a tangência. Nisso aí, ele até conseguiu roubar a ponta por alguns momentos durante a prova, né? Os dois continuaram duelando naqueles momentos lá, e aquela última volta não foi só a disputa que teve. Então foi muito bom. Eu gostei demais desse tipo de disputa lá. Tem o próprio exagero que o piloto pode fazer também, né? Como o próprio Cauã Chianca errou a tangência da curva 1, acabou espalhando um pouco demais e acabou escapando um pouco da pista. Então isso pode acontecer. O próprio Moscato fez um grande trabalho defendendo ali do Chianca, porque todo mundo estava tentando ultrapassagem por dentro, ele sabia que a linha de dentro era mais forte e ele fez de tudo para defender o lado de fora que tinha, né? Foi fazendo a própria defesa dele por fora, enfiando o carro para pegar a tangência mais para a esquerda possível, para fechar o máximo do lado de dentro que ele pudesse pegar para defender essa posição. Então esses são tipos de disputa que o Tarumã nos proporciona. Eu não gostaria também que ficasse fora, tá? Porque acabou de voltar para o calendário da Stock Car, então merece ficar para ser um desafio para os pilotos a mais no nosso Brasil. Mas sem dúvida tem que ter uma reforma, mas eu acho que não dá para mexer muito. O que parece é que o circuito, muitas das áreas de escape são feitas em encostas de
morros que tem em volta do circuito. Então não dá para fazer uma área de escape grande em todas as curvas, mas eu colocaria assim um ponto legal para mexer, não precisamente, que eu não sei o tamanho do ponto que tem para mexer lá, seria na curva 2. Depois da curva 1, acho que a curva 2 daria uma área de escape boa asfaltada, afastaria também aquela barreira de pneus, o piloto bateria um pouco mais para frente, então daria tempo de diminuir um pouco da velocidade do carro e assim o impacto não seria tão forte. Como também naquela última curva, tirasse ali a parte de grama e fizesse um pouquinho de asfalto, eu acho que daria o piloto teria um pouco mais de estabilidade se perdesse o carro ali. De novo, eu posso até falando um tanto de besteira aqui, mas essa é a minha opinião, dado pelo pouco que eu vi pela TV. Mas vamos falar de coisa boa aqui, a gente tá falando de coisa ruim há muito tempo. Ô editor, pelo amor de Deus, solta aquele mashup que eu ouvi durante a semana e ficou muito na minha cabeça. Aí, eu vou falar de uma coisa boa ouvindo esse mashup de Sweet Dreams com Seven Nation Army. Que coisa legal isso. E essa guitarrinha ficou providencial, cara, porque deu um up na música. Muito show. Como também muito show foi a performance do Arthur Gama. Cara do céu, a gente fala que nome não ganha corrida. Para isso acontecer tem que ser acompanhado de atitude. O piloto bom tem que fazer uma atitude boa. E essa semana que o Gama passou nos Estados Unidos, fazendo lá uma seletiva da NASCAR americana, deu um gás legal pra ele em Tarumã, porque parece que o cara voltou com tudo. A gente teve essa briga intensa na segunda corrida lá do Vitor Gens, do Júlio Campos, mas na primeira corrida o Arthur Gama largou bem e pulava bem nas relargadas. Tava realmente inspirado aí pra garantir sua vitória. Gostei de ver, foi uma performance até mais dominante do que ele teve no ano passado. E o pessoal fala, foi a primeira vitória dele na NASCAR Brasil em Tarumã. Com a nomenclatura de NASCAR Brasil, sim, que a NASCAR Brasil começou esse ano, foi a primeira vitória dele na NASCAR Brasil em Tarumã. Mas ano passado, pela GT Sprint Race, ele venceu a corrida 2 de Tarumã. Nós temos o vídeo aqui, inclusive foi segurando o Diogo Moscato, igual foi em alguns trechos da corrida deste ano, então repetiu uma boa performance do ano passado. Ô editor, põe aí pra gente ouvir, antes de eu continuar comentando aí, põe pra gente ouvir a vitória do Arthur Gama na corrida 2 do ano passado. Se aproxima o Diogo Moscato. A tentativa dele vai ficar para a curva 9. É um mergulho na 9 ou não é mais? O Arthur Gama vem pilotando com o olho na pista e o outro nos retrovisores. Última frenagem da corrida. Pé embaixo para eles dois. Arthur Gama e Diogo Moscato vão apontando juntos na chegada. Quem é que vai levar a etapa do Rio Grande do Sul? Quem é que vai levar a etapa de Viamão? O Arthur Gama vem na pilotagem defensiva para cruzar a linha de chegada e comemorar mais uma dele na GT Sprint Race. O Diogo Moscato veio com vontade para cima, descontou quase 3 segundos da diferença, mas a vitória, mais uma dele, é de Arthur Gama. Já passou o Rafael Dias comemorando mais uma dele na categoria Pro. Tá aí, Arthur Gama tendo um back-to-back, né? Corrida 2 do ano passado com a corrida 1 deste ano. Então, venceu 2 corridas seguidas da NASCAR Brasil. Da NASCAR Brasil em Tarumã, vamos colocar com essa nomenclatura. E colocar aqui o detalhe que das 2 vezes ele venceu na geral, né? Tanto nessa de domingo agora, quanto na do ano passado, ele venceu na geral. Quase venceu 3, porque o Vitor Gens ganhou dele na última volta lá no ano passado, na corrida 1. Então, realmente, um cara que conhece a pista e tava querendo mostrar para que veio, porque nas 3 corridas que a Stock Series teve lá em Tarumã, em maio ele não venceu em nenhuma, e tava sem vencer a corrida de NASCAR Brasil desde a abertura do campeonato lá em março, em Goiânia. Então, tava com saudade de uma vitória. Se o Rafael Abate estava muito feliz vencendo pela primeira vez na geral da Copa Truck lá no sábado, o Arthur Gama acho que não tava deixando a desejar de jeito nenhum. Acho que deve ter saído do pódio e ido ali pra área das equipes, pulando de alegria ainda com o troféu na mão. Como também o próprio Júlio Campos, né? Depois que conseguiu pegar de volta a vitória lá na corrida 2, conseguiu ali se isolar um pouco na liderança do campeonato junto com o Léo Torres. Agora os dois lideram o campeonato da Pro por 49 pontos sobre o Vitor Gens, que tá correndo sozinho. Então foi lucrativo demais essa etapa de Tarumã para eles. Mesmo não vencendo as 2 como eles venceram lá em Londrina, né? O Torres ficou com a vitória na 1 e o Campos na corrida 2. Isso na prova disputada lá em maio, mas essa corrida, por causa dessa vantagem, para mim
mim, na minha opinião, acabou sendo mais lucrativa do que aquela de maio, porque aumenta o favoritismo deles ganharem lá em Interlagos no dia 10 de dezembro. Então, mais do que nunca, a vitória é importantíssima para ele. Como também um terceiro lugar na Corrida 1, que contabilizou a marca de 2 pódios no fim de semana. E vamos para Interlagos num grande hype, né? Porque o Júlio Campos, vale lembrar, venceu aquela corrida 2 de abril. Então, se você for de falar de conhecimento de terreno com esse carro rápido, eles já têm vamos dizer, uma ideia do que pode ser. Mas se esse favoritismo vai virar mais uma vitória e, consequentemente, o título, isso a gente vai ter que descobrir lá em dezembro, quando a NASCAR Brasil for decidir o seu campeonato lá em Interlagos. E se Deus quiser, quando esse dia chegar, a gente vai ter mais uma resenha aqui para comentar todos os detalhes do que de melhor aconteceu por lá. Então fica ligado aqui e não perca. Até porque ainda estamos falando de NASCAR, então qualquer tipo de vantagem grande tem a chance de sumir. Até lá também não perca, até dezembro também não perca os podcasts do R Final. Tem muita coisa boa pra gente falar por aqui ainda antes do final do ano. Inclusive, a semana que vem tem um tema sobre Fórmula 1 que eu tô querendo tratar com gosto aqui. Então fica ligado, como também segue lá o meu Instagram, @NathanRFinal, porque eu tô frequentemente postando posts novos lá. Agora eu tô com essa onda de postar um assunto por dia, então segue lá, NathanRFinal, Nathan com TH. Como também não esquece de seguir o pessoal do portal High Speed, que tem as atrações deles. Agora tem o High Speed Cast, que vai ter essa semana o André Adriane e o Alan Massaini, que são pilotos da Copa Joy. E também não esquece de seguir lá o pessoal do portal JW News, site que tem a participação do meu amigo Fábio Santana e da esposa dele, a Tamires Moura. Lá sempre tem um conteúdo de automobilismo nota 10. Acessa lá jwnews.com.br para você ter uma noção maior, poder acessar lá as matérias, ver tudo e também conferir o Instagram deles, que é @jwnews. Fechou então? Por hoje até a próxima e um grande abraço! Olha o Cris aí, humildade, muita velocidade. A TWA, humildade, muita velocidade. Destemido, arrojado, da curva eu me aproximo. Na reta estou no vácuo, quando menos perceber a sua frente eu vou estar. Quando passo de Aston Martin nem me escuto ultrapassar. É o meu nome, superação, a batida mira rima, pode a intenção.